Olá, estamos aqui para mais um momento de estudo da doutrina espírita. E hoje buscamos nos inspirar no conteúdo de Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso professor de Evangelho, Emmanuel. Então, a página que escolhemos é a do capítulo 19, trata da prosperidade. Prosperidade é evolução no campo material, fortuna, e diz assim: prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Quem não quer prosperidade? Quem não quer viver feliz? Todos nós almejamos essa felicidade e é muito justo. É um anseio legítimo. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Então busca-se tudo isso: a posse, o domínio, o poder. Será que isso é suficiente? Será que isso realmente nos traz felicidade, plenitude, aquilo ao qual devemos nos ligar? Porque, compreendendo a nossa realidade espiritual, sabemos que os bens materiais são perecíveis e que só os frutos do Espírito são perenes. Então, não vale trocar o que é perene pelo perecível. Continua Emmanuel: gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio e não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Então, muitos dos nossos irmãos buscam equivocados e gastam todas as suas energias e todas as suas forças buscando essa prosperidade a qualquer preço. Milhões dos homens de hoje vivem à carta de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. Então, é uma busca tão destemperada, tão arrojada, que muitas vezes dá para se comparar com os tempos primitivos em que os homens, para sobreviver, buscavam com todo o empenho, através da caça e da pesca, a sua sobrevivência. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. Então, para toda empreitada, nós dependemos da mente, nós dependemos do planejamento, do arrojo, de firmar a vontade, do foco em torno daquilo que desejamos muito. O espelho do coração, constantemente tocado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Então, nosso coração anseia e a gente busca. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Por exemplo, quando queremos enriquecer amoedadamente, quando queremos fazer fortuna, muitas vezes negligenciamos os outros deveres. Um pai de família, por exemplo,
que tem a ânsia, a ambição de enriquecer, muitas vezes gasta todo o seu tempo, toda a sua energia nessa busca e negligencia, né, o aspecto da presença junto à família, aos filhos. Esquece-se de oferecer a direção para as crianças e os jovens. Muitas vezes negligencia até perante a esposa. A mesma coisa, muitas esposas, mobilizadas pelo interesse do poder, do prestígio, muitas vezes negligenciam seus deveres domésticos, os seus deveres principais, que são, por exemplo, quando mães, de orientar, de oferecer direção aos jovens, às crianças, aos filhos, porque a paternidade e a maternidade são caracterizadas pela missão, é uma missão, uma responsabilidade. Então, muitas vezes deixamos de orientar os nossos filhos, os deixamos envolvidos na telinha, né? No celular, na televisão ou nos joguinhos e perdemos a oportunidade de conduzi-los num diálogo simples e às vezes muito rápidos, né? Em que pudéssemos realmente orientá-los para um caminho mais luminoso. E com isso as consequências são graves, porque crescem sem rumo e muitas vezes se sentem perdidos. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é peculiar nessa ou naquela fase da vida constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta. Então, nós pensamos tanto e batalhamos tanto para aquele ganho, para aquele objetivo, que chegamos a plasmar uma monoideia, apenas aquilo que nos interessa, aquela busca, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, da própria mente, à maneira da tartaruga, que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Nada mais tem importância. Nenhum acontecimento vale a nossa atenção, a não ser aquele foco, aquele interesse, aquele objetivo que nós traçamos. Por exemplo, esse da fortuna, da busca da prosperidade. Muitos buscam o corpo sarado e entregam-se aos mais arrojados exercícios físicos. Outros, pela beleza física, é a busca. Então, exageradamente, se dedicam a isso. E muitas das nossas irmãs realizam, batalham pelas cirurgias plásticas, uma atrás da outra, até que se desiludem porque ficam com aspecto caricaturizado. Então, muitos até parecem caricaturas do que foram, porque acabam se estragando, se deformando pelos exageros. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Aí é oportuno nós nos lembrarmos do propósito da nossa existência. Porque Deus, o Criador de todas as bênçãos, o Criador de todos os universos, o dono de tudo, nos concedeu de novo a oportunidade de renascer, de estar aqui novamente, de podermos buscar a plenitude, a felicidade, o avanço espiritual, porque nós somos seres espirituais.
numa experiência carnal, material, transitória, porque a nossa destinação é o aprimoramento, é alcançarmos através de muita energia, de muito esforço, de muita luta, a pureza dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E em alcançando essa pureza de pensamentos, não precisaremos mais reencarnar. Mas até lá, ainda nesse mundo de expiação e provas, onde fomos situados, porque ainda somos aprendizes, precisamos ouvir, acatar o convite da vida, que é aprimorar através das experiências, buscando entender e nos ajustar aos ensinos do Mestre, guia e modelo da humanidade, Jesus, ungido do Pai, o Messias, o representante da divindade, que veio para nos ensinar qual é o comportamento humano que deve ter como consequência a excelência da humanidade, a qualificação dessa humanidade. É justamente esse treino que devemos realizar diuturnamente para aprendermos a conhecer o significado da vida, a nos adaptarmos aos ensinos evangélicos, a confiar na administração de Deus em torno dos acontecimentos e do mundo, a confiar, a ter esperança, a ligarmos-nos ao que é sagrado, a fonte de todas as bênçãos, Deus, nosso Pai, a nos ligarmos a Jesus, nosso Mestre, que veio para nos ensinar a ser bons, honestos, puros, amorosos. Então, é preciso voltar a nossa atenção para a prática do bem, para sair e caminhar do egoísmo para o altruísmo. Então, é todo um processo lento, mas que deve ser encarado com muita seriedade, mas também com muita alegria, porque todos nós devemos estar ou sermos gratos por essa oportunidade que estamos tendo de crescer em sabedoria e de aprender a amar melhor. Para isso, devemos conhecer esses ensinos de Jesus e praticá-los. Por exemplo, uma página da Ascese Humana que nos faculta a oportunidade de vislumbrarmos esse roteiro de ascensão espiritual é o Sermão do Monte das Bem-aventuranças. E ele começa afirmando que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobres em espírito é aquele que consegue se situar no seu real tamanho. Saber que somos interdependentes. Cultivar a humildade, o entendimento de que nós somos e pertencemos a uma grande família humana e precisamos nos amarmos, nos respeitarmos, convivermos com respeito, convivermos priorizando a mansidão da fala, por exemplo, a sinceridade, a honestidade, o amparo que nos devemos uns aos outros, o acolhimento. Então, quanta coisa podemos cultivar por conta desse aprimoramento? A sinceridade, a gentileza, a cortesia, o interesse pelo outro, o cultivo de níveis mais elevados de expectativas, no sentido de realmente nos qualificarmos como seres humanos. Continua aqui o Emmanuel, quando ele fala nos objetivos da criação, nós devemos nos perguntar: o que é que estamos fazendo aqui? Por que é que nós estamos aqui, nessa terra maravilhosa? Estamos aqui para aprender. O único objetivo da nossa encarnação é a prática do bem.
porque o bem é regra imutável do Criador. Então, Jesus nos ensinou que seja caridade. Lá, numa das questões do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, o codificador, pergunta aos invisíveis como é que Jesus entendia a caridade, e eles nos respondem: caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com os atos alheios e perdão das ofensas. Isso é um roteiro que nós devemos seguir para treinarmos a caridade, o altruísmo, a abnegação que deve nos distinguir como seres humanos. Outro roteiro que devemos ter em mente para o nosso crescimento é o cumprimento do dever. Aquilo que nos compete, devemos realizar, executar com alegria, com boa disposição, com entusiasmo. Cumprimento do dever, a ligação com Deus, com a espiritualidade, desenvolvendo uma espiritualidade básica, bons pensamentos, bondade simples, interesse pelo outro, compreensão de que o sofrimento faz parte da nossa condição, ainda somos imperfeitos. Precisamos nos quitar perante a lei divina, que em algum tempo transado nós defraudamos. Então, toda essa compreensão nos ajuda, nos ergue e nos faz caminhar para frente, para o alto. O outro elemento desse roteiro, além do dever cumprido e de toda essa ligação com a espiritualidade, ainda a prática do bem. Não podemos nos esquecer. Se nós somos bem aquinhoados do pensamento raciocinado, do livre-arbítrio, do poder de escolher, do poder de falar, podemos oferecer de nós, das nossas conquistas, em favor da coletividade, a começar do nosso ambiente doméstico. Emmanuel continua aqui. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Claro, todo esforço corresponde a uma realização. Entretanto, se não converte esses títulos materiais, esses ganhos, em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados, nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Então, quem só luta por isso acaba ficando ganancioso, avarento e cai nas malhas da usura. E isso atrasa o desenvolvimento espiritual, atrasa a felicidade que nos é própria quando nos dedicamos também ao bem do nosso semelhante. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual. É o caso do personalismo inchado. E adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete, o píparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa
de onde só conseguiríamos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Então, não devemos cavar para nós situações desse nível. Devemos nos amar e nos poupar dessas extravagâncias, desses exageros. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios? Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. De vez que a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Então, essa é a página para que a gente possa refletir e um chamamento para que a gente busque a prosperidade material, sim, mas, sobretudo, a evolução espiritual. Porque tudo começa ou tudo nasce no espírito imortal. Então, que Jesus nos abrace e continue nos concedendo a luz que nos clareia o caminho, a jornada. Gratidão. Até a próxima.